a mensagem, falou, cara, aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir estar hoje aí com vocês, então eu queria que você compartilhasse essa palavra. E aí eu orei ao Senhor e busquei ao Senhor para aquilo que ele queria falar com vocês. E hoje eu quero trazer uma mensagem, na verdade uma reflexão de algo que a gente fala muito, né, no nosso dia a dia, de algo que sempre faz muita parte do nosso contexto de vida, que sempre faz muita parte das palavras que nós falamos no nosso contexto evangélico, e não só no nosso contexto evangélico, mas também a gente vê que o mundo também utiliza muito essa palavra e fala muito sobre ela, que é justamente fé. Né? A gente vê que o que a gente mais vê hoje em dia, a gente está andando na rua e tem um carro ali, alguma coisa, fé. Tem várias menções a essa palavra e nós precisamos entender todos os dias, assim como a gente vê na palavra, o próprio Paulo, como outros apóstolos, o próprio escritor de Hebreus, que é o livro que hoje nós falaremos, eles sempre chamam a atenção dizendo, olha, vocês precisam manter claro, vocês precisam atentar para aquilo que tem sido dito, para a doutrina do evangelho, para as verdades da palavra. E essa é uma verdade, a fé em si, eu vejo, pelo menos, talvez, eu não sei se vocês têm a mesma, compartilham da mesma, é, é, na mesma realidade, da mesma opinião, mas eu vejo que, de uma certa forma, essa palavrinha tão pequena e tão poderosa, em muitos aspectos, no mundo e mesmo dentro da igreja, ela perdeu um pouco da sua verdade, do seu real significado. Né? Então, hoje, a ideia é que a gente volte, estude, pense um pouco sobre essa palavra, sobre as implicações dela nas nossas vidas, como ela realmente deve operar em nossos corações. Amém? Essa palavra ela tem sido fruto de algo que o Senhor tem trazido ao meu coração, especialmente essa semana, né? A minha mãe, eu falei assim, poxa, mas eu não tenho nenhuma palavra pronta, eu geralmente escrevo, né, aquilo que Deus vai falando comigo, e aí ontem quando meu pai me chamou e falou, cara, eu preciso que você compartilhe, eu falei, cara, eu não tenho nenhuma palavra pronta, como que eu vou fazer assim, tipo, das 10 horas, tipo, 12 horas literais para conseguir trazer uma palavra? E aí o Senhor me lembrou, eu falei, Senhor, o que eu posso falar? E o Senhor me lembrou justamente daquilo que ele vem falando comigo nessas últimas semanas, né? E eu oro para que essa palavra ela avive os nossos corações, nos encha de esperança, nos encha de vigor, porque nós sabemos que os dias que nós vivemos e os próximos dias são dias turbulentos, são dias tensos, são dias complexos, e mais do que nunca, essa é uma palavra, essa é uma realidade que precisa estar solidificada no nosso coração. Amém? Queria que a gente começasse abrindo ali a Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11 é o nosso texto base para essa ministração e, na realidade, é mais do que um texto base, mas também é um manual de fé. A Bíblia, a gente vai ver que ao longo da Bíblia, a gente vai ver alguns textos, alguns capítulos, alguns versículos que ele, de uma forma muito direta e objetiva, ele é literalmente um manual sobre uma certa coisa, né? E aí, quando a gente olha Hebreus 11, a gente entende e percebe um manual muito claro com relação à fé. Né? Ele está falando ali, Hebreus, quando a gente olha para o contexto, né, olhando sobre a nova aliança, sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, sobre termos e vivemos de uma nova aliança, e trazendo esse contexto, ele chega, o autor de Hebreus, ele chega nesse contexto de fé. Então, eu queria abrir com vocês em Hebreus 11, a gente vai ler o versículo 1 e 3. Quando vocês acharem, me dê um joinha, que a gente já começa a ler aqui. Amém? Esperar os irmãos acharem. Acho que a Luísa está procurando aí. Irmão Salvador, tudo bem com o senhor? Bom te ver. Firme e forte. Bom. Amém, irmãos. Vamos ler. Diz assim, olha. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Então esse texto ele traz de uma forma muito clara e objetiva, é até interessante como o autor de Hebreus, a gente não sabe exatamente quem é o autor de Hebreus, mas como ele é objetivo em dizer o que é fé, ele já chega dizendo, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então quando a gente fala de fé, a gente considera essas duas características que a fé tem. A primeira que é a certeza, o conhecimento,
é a compreensão de coisas que não se veem, e também é a convicção de fatos, de realidades que nós também, com os nossos olhos humanos, com as nossas simples e limitadas percepções humanas, nós não compreendemos. E, amados, quando a gente começa a pensar na profundidade dessas duas revelações, é uma linha o texto, mas quando a gente começa a meditar e encarnar e pensar nessas verdades, a gente começa a extrair algumas lições. O primeiro aspecto que a gente vê aqui é justamente como eu comentei, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amados, quantas promessas, quantas afirmações de Deus para nós, quantas coisas que Deus ministra sobre o nosso espírito, que requer e que necessitam de que nós esperemos coisas que nós não vemos. Perceba que essas realidades, perceba o quão presente essa palavra, o quanto presente essa verdade, ela precisa ser no nosso dia a dia. Amados, geralmente quando Deus, a gente vê isso até ao longo da história, da forma com que Deus se manifesta, que geralmente quando Deus te dá uma palavra, quando Deus ele revela algo para você, ele fala algo sobre o seu futuro, algo sobre o seu legado, isso não acontece do dia para a noite. Isso não acontece de hoje para amanhã, mas isso muitas vezes levam meses, muitas vezes levam anos e muitas vezes levam até décadas. A gente olha para a história de Davi e a gente vê um menino que foi ungido para ser rei ainda quando jovem e muitos anos depois, estimamos que de 13 a 17 anos, Davi efetivamente alcançou o sonho dele, alcançou a promessa de Deus, alcançou o chamado e o destino dele. Então, amados, uma coisa que precisa estar muito claro no nosso coração é esse instinto, essa convicção, essa certeza de fé para aquelas coisas que nós não esperamos, aquelas coisas que nós esperamos. Esse é o primeiro aspecto de fé. É a gente ter a convicção, ter a certeza de coisas que nós não estamos vendo. Muitas vezes as promessas de Deus elas parecem tardias. Muitas vezes a nossa oração, quando dada a Deus, quando nós fazemos as nossas orações ao Senhor, muitas vezes parece que Ele não está ouvindo, mas na realidade Ele está ouvindo e requer de nós fé para que nós, de uma forma certa, convictos, esperando em Deus, nós possamos alcançar. Então, essa é uma das grandes realidades da fé, é nós crermos em coisas que não se veem, mas mesmo assim nós estarmos convictos delas, mesmo assim nós termos a certeza de que essas coisas virão acontecer. Quantas vezes na nossa caminhada, amados, a gente vê irmãos, a gente vê pessoas que iriam e que estavam muito bem na sua caminhada com o Senhor, no exercício do seu ministério, mas durante um certo momento elas não conseguiram avançar, elas não conseguiram avançar no processo, avançar no crescimento, avançar no nível mais profundo. Por quê? Porque falta fé, porque falta a certeza, a convicção, a compreensão clara de que aquilo que não se vê vai acontecer, aquilo que Deus disse a nosso respeito, aquilo que Deus empenhou sobre nós, aquilo que Deus derramou sobre nós. Então, amados, percebam que são coisas que são do nosso dia a dia, não é algo não é algo, como eu posso dizer, algo sobrenatural em todos os aspectos nos quais eu digo que a gente, poxa, é algo do cotidiano, nós precisamos caminhar em fé. Então essa é a primeira realidade, é ter a certeza daquilo que se espera, isso é fé. Quando nós estamos esperando algo que nós não vemos e é alicerçado na palavra, nosso coração está agindo em fé. E quando nós sabemos disso, nós começamos a nos avaliar, nós começamos a entender e nos avaliar com relação ao quanto nosso coração ele tem operado em fé. E essa é a primeira perna de fé. A segunda perna, dentro do que o autor aqui de Hebreus ele está dizendo, é que a fé é a certeza, é a convicção de fatos também que nós não vemos. Perceba que ambas as coisas se referem a coisas que nós não vemos, e é por isso que é tão sobrenatural, é por isso que é tão algo tão fora da nossa realidade. E é por isso que nós dependemos tanto do Espírito Santo, porque não é algo que nós naturalmente podemos gerar, não é algo, e nós vamos falar mais para frente como se gerar isso, mas
é algo que nós, em nós mesmos, não podemos gerar. É algo que vai além da nossa compreensão. Nossos olhos carnais, e Jesus e muitos, a Bíblia em si, ela fala muito sobre isso, né? Eu lembro de algumas palavras que, inclusive, Deus me deu em um determinado momento, dizendo assim: olha, seus olhos carnais não conseguem enxergar, porque essa é a realidade. Nossos olhos, eles veem aquilo que é físico, aquilo que é material, é sólido, é tangível. Mas há um chamado de Deus para vivermos de uma realidade aonde os nossos olhos eles veem muito mais, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos, as nossas faculdades mentais, elas veem muito além do que nós podemos contemplar justamente com os nossos olhos físicos. E aí ele vai dizer aqui, como eu disse, a segunda perna, que é a certeza das coisas que não, é a convicção, perdão, de fatos que nós não vemos. Amados, quantas vezes nós caminhamos, e eu sinto que para mim, e eu sinto também que como igreja, nos falta, e aí quando eu digo como igreja, não só Guarapiranga, mas em modo geral, nos falta essa característica de fé, a convicção de fatos. Quantas vezes, muitas vezes, quantos momentos nós nos pegamos duvidando de fatos e realidades que a Bíblia declara de uma forma expressa. Quando nós olhamos, por exemplo, para esse mesmo livro de Hebreus, e ele traz que Jesus é a nossa nova aliança, é o nosso sumo sacerdote, é aquele que de uma vez por todas expurgou todos os nossos pecados, que diferentemente de no passado, quando o sacerdote ele entrava de dia a dia fazendo sacrifícios, e o sumo sacerdote uma vez por ano, diferentemente desse contexto, pelo sacrifício de Jesus uma vez por todas, nós somos salvos. E nossos pecados foram limpos e já não há mais oblações, já não há mais sacrifício pelo pecado, porque um sacrifício aperfeiçoou para sempre todos aqueles que são santificados. Isso a própria palavra diz. Mas quantas vezes em nosso coração, em nossa primeira falha, o pecado é um acidente, mas quantas vezes nós nos acidentamos e aí nós olhamos e falamos, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que Jesus ele realmente perdoa este pecado? Será que a culpa começa a nos consumir? Então, amados, como falta ainda, e eu digo do meu coração, me avaliando, porque antes de compartilhar essa palavra, ela tem feito efeito na minha vida. Quantas vezes eu propriamente não duvido de fatos, de realidades, de coisas que a palavra expressa de uma forma muito clara, de uma forma muito absoluta. Então, amados, por exemplo, né, quando a gente fala de cura de enfermos, de ressuscitar a mortos, isso é um fato. Deus disse que o que é um fato? É algo comprovado, é algo real, é algo estabelecido. E muitas vezes nós caminhamos ainda em incredulidade, porque nós não conseguimos acreditar que se nós fizermos aquilo, aquilo realmente vai acontecer. Então, nós precisamos clamar e ter em mente, primeiramente, eu acho que isso é o mais importante, que a fé é justamente isso, é estar convicto, é estar certo dessas coisas. Porque a partir do momento que nós temos essa convicção e essa certeza de que é isso que é fé, primeiro que nós vamos direcionar os nossos esforços para o lugar certo, e segundo que o próprio Espírito Santo nos fortalecerá para caminhar em tudo isso. Então, nós precisamos clamar a Deus dia a dia. Nossa caminhada, e logo à frente a gente vai falar sobre isso, nossa caminhada, ela tem que ser constantemente regada à fé. A fé precisa fazer parte do nosso dia a dia. Como eu disse, não é algo que a gente utiliza ou tira do bolso em algum momento durante o dia, ou algo que a gente pega ali no armário e que quer usar agora. Não, tem que ser diariamente, todos os dias, em todos os momentos, durante o tempo que nós estamos aqui. Depois comece a avaliar, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Comece a avaliar em nossa vida tudo que exige fé. Comece a se monitorar, comece a pensar o quão efetivamente nós estamos todos os dias caminhando em fé. Certamente, para algumas coisas, nós seremos irrepreensíveis, nós teremos muita fé. Eu, por exemplo, desde quando eu cresci com essa convicção, e o Senhor tem comprovado e provado ela,
e porque meus pais sempre declararam isso sobre mim, de que a minha família seria bendita e que eu teria um futuro próspero, e eu encarnei isso, e hoje a Débora está aqui, a Débora é prova disso. O Senhor está, como eu posso dizer, cumprindo essas realidades. Então, para algumas coisas na minha vida, até porque desde criança eu ouvi muito isso, minha mãe sempre declarou isso de forma muito enfática sobre mim, algumas coisas é muito fácil da gente ter fé, mas outras coisas a gente já começa a duvidar, outras coisas, às vezes, alguns por conta de uma falta de um senso e de uma referência de paternidade, duvidam, têm dificuldade de crer na paternidade de Deus. Então, o que eu quero dizer é que todos nós precisamos compreender que nós precisamos crescer em fé, nós precisamos andar em fé, e não em um aspecto, mas em todos os aspectos. Amém? E aí, dando sequência aqui, é muito interessante que quando a gente olha para tudo isso aqui, as duas palavras que o autor vai usar, ele vai usar justamente convicção e certeza. Percebam que não há margem para meia dúvida, perceba que não há margem para achismos, é convicção, é certeza. E Deus, amados, quer gerar isso no nosso coração. Deus, ele quer gerar sobre as nossas realidades, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, as realidades, aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga, sobre tudo. Essa é a realidade. Deus fala aqui, ó, que venha, a gente canta muito isso, a gente ora isso, que é assim na terra como nos céus. Deus, ele quer manifestar essa realidade na terra, mas só será manifestada por meio da fé. A fé é esse canal, a fé é esse instrumento para que essa realidade realmente seja derramada. E fé é convicção, e fé é certeza. Acho que a suma de tudo que nós estamos dizendo aqui é que quando nós avaliarmos o nosso coração sobre algo, quando nós não vermos certeza e convicção, nós não estamos caminhando no caminho de fé. Mas quando nós vemos essas realidades, essas duas palavras estabelecidas em nós, é porque efetivamente nós estamos caminhando em fé. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E aí, quando a gente fala de fé, diferentemente do mundo, no que essa fé se baseia? Porque muitas vezes, inclusive hoje na igreja, nós vemos, por isso que eu falei no começo, que é deturpada, inclusive no nosso contexto de igreja, não no nosso, quando eu digo, entendam isso, mas no contexto geral, porque muitas vezes a pessoa fala coisas que é da cabeça dela, realidades que ela entende, assim, a compreensão falha e débil, humana. Mas a nossa fé, ela tem que estar alicerçada sobre a palavra. Essa é a fé real, essa é a fé genuína. Não adianta a gente falar assim, ah, poxa, olha, igual meu pai citou, né, aquele exemplo do casamento, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, num contexto de você casar com outra pessoa. Cara, isso não é fé. Isso é qualquer outra coisa menos fé. Isso é falta de compreensão textual, ele não soube ler, contexto, um pretexto, é qualquer coisa, mas não é fé. A fé, essencialmente, fundamentalmente, ela está atrelada à palavra de Deus. Esses fatos que nós falamos, essa convicção, essa certeza daquilo que não se vê, é daquilo que vem de Deus. É daquilo que está na palavra, é daquilo que Deus ministrou no seu coração. Isso é fé. O mundo muitas vezes usa esse argumento e essa palavra de fé para outros contextos. Ele usa para sugerir, ou ele usa para justificar um sonho pecaminoso, uma ganância, uma série de outras coisas. Isso não é fé, amados. Isso não é fé. A gente precisa ter, nós precisamos, sobretudo, analisar o nosso coração. A fé, ela precisa estar, são duas coisas que andam juntas, não pode, preste atenção nisso, não podem andar separadas. Fé e palavra estão juntas, elas estão intrinsecamente ligadas, não há separação entre essas duas coisas. A fé cristã, ela se baseia nessas duas coisas, uma fé que está alicerçada no nosso código de conduta e de andamento, nosso maior manual, que é a palavra. Amém? A gente precisa ter isso muito claro e muito convicto, até porque a gente escuta muitas outras inverdades do mundo, a gente escuta muitas outras inverdades
inclusive muitas vezes em outras igrejas, em outros púlpitos. Então a gente precisa ter muita atenção com relação a isso, irmãos, né? E aí, assim, a gente chega num ponto de que, poxa, mas eu acho que só nessa explicação e nessa contextualização, lendo que o autor, nesses dois textos que a gente leu aqui no começo, ele já traz uma clareza muito grande do porquê é tão crítico que na nossa vida exista essa fé genuína, né? Só isso por si só, porque é a nossa vida. Mas eu queria também compartilhar com vocês e acrescentar algumas coisas do porquê é tão importante que nós tenhamos fé no nosso dia a dia, porque é tão importante que nós caminhemos. Quando nós olhamos em Hebreus 6, e aí eu quero ler ele também com vocês, eu acho que é um texto bacana da gente ler, é no mesmo capítulo, somente alguns versos, pode ficar com o livro de Hebreus, esse capítulo em si aberto, a gente vai ler. Em Hebreus 6 vai dizer assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então perceba, amados, que a fé é algo que pode agradar ou não agradar a Deus. Quando nós temos fé, nós agradamos, e quando nós não temos, nós não agradamos. E eu vou mostrar isso logo à frente, logo em seguida. Então percebam que além da fé ser um instrumento de Deus, derramado por Deus, que nos orienta para caminharmos durante o nosso dia a dia, nós precisamos também ter em mente que a fé agrada a Deus. Que a fé é algo que agrada a Deus e que é primordial, porque se nós não tivermos fé para crer que ele realmente existe, para se aproximar dele dia após dia nos nossos tempos diários com Deus, nós não conseguiremos viver, nós não conseguiremos caminhar. Nós precisamos entender que um coração cheio de fé, ele agrada a Deus. Um pouco antes a gente vai ver em Hebreus 10:38 que diz assim, olha, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não vai, não, o texto diz, não se compraz a minha alma. Perceba que o Senhor faz um paralelo, nesses dois textos a gente acha um paralelo do que agrada e do que desagrada a Deus. No outro ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, e logo em seguida ele vai dizer que se não tiver fé, se retroceder, que é uma consequência de não ter fé, como ele diz aqui, a alma do Senhor não vai se comprazer em nós, não vai ter prazer, não vai ter ânimo, não vai ter alegria em nós. Então nós precisamos também compreender que um coração de fé ele agrada o Senhor. Um coração de fé ele atrai o Senhor. Um coração de fé alegra e anima o Senhor. Então nós precisamos ter essa mentalidade. Ao passo que uma fé frágil, ela desagrada a Deus. Lembra quando a gente olha lá em Apocalipse, meu pai citou esse texto no culto presencial semana passada, que Deus ele fala assim, olha, vocês não são nem quente nem frio, vocês são mornos. Ser morno, a característica de ser morno é alguém que não está lá nem cá. E para não estar lá nem cá, é porque falta fé. Se nós estamos lá, se nós estamos quentes, é porque nós estamos cheios de fé. Não há como ser um crente fervoroso, não há como ser um crente cheio de Espírito Santo sem fé, amados. Tenhamos em mente que a fé é o canal para agradar a Deus. Deus procura um coração de fé. Deus procura, meu pai sempre fala daquelas características que Deus procura, mas eu ouso acrescentar, baseado nesses textos, que uma outra característica é um coração de fé. Quando Deus enxerga Maria e inicia o seu propósito na terra, ele faz isso porque ele viu em Maria um coração de fé. Quando ele olha para Abraão, e nesse próprio texto nós vamos ver isso, ele começa um propósito gigantesco que dura até hoje, porque ele viu fé. Porque ele achou um coração de fé, um coração que tinha os ingredientes necessários para que a fé fosse lapidada, porque nossa fé ela não nasce perfeita, nossa fé inicialmente é impura e é um processo de Deus para nos santificar à medida que nós entendemos a palavra, à medida que nós compreendemos a palavra. Então nós precisamos, amados, ter essa certeza.
Um texto que me chama muita atenção ainda sobre esse assunto do quanto Deus se agrada de tudo isso é quando nós olhamos para aquele texto em Mateus 8:10, não precisam abrir, que o centurião ali, ele tem um servo em sua casa doente, e ele chega e fala: olha, Jesus, cura esse meu servo, cura, faz aqui um milagre para que ele seja restaurado. E ele pede de tamanha fé que Jesus responde assim, olha, o texto vai dizer assim, olha, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Perceba que a primeira expressão, a primeira realidade, a primeira manifestação de aceitação de Jesus com relação ao ato daquele homem, daquele centurião, foi a admiração. Quando nós olhamos e meditamos nessa palavra admiração, eu fui olhar, eu tenho uma Bíblia aqui que eu consigo ver o original, e quando você olha, você vê que a tradução dessa palavra é, cara, ele se surpreendeu, ele se maravilhou, ele teve em admiração aquele homem, porque aquele homem expressou uma fé que ele não tinha visto nem em Israel, naqueles que receberam a promessa, naqueles que tinham a concretização das promessas com o próprio Messias. Ele não viu tamanha fé como aquele homem. Ele não viu tamanha manifestação de fé. Então, amados, novamente, nós precisamos ter a convicção de que Deus se agrada da nossa fé, e se nós somos servos fiéis, leais e obedientes, que desejam agradar o nosso Senhor, há necessidade clara e intrínseca de caminharmos na nossa vida em fé. Amém? E eu queria, passando aqui para logo finalizar, eu queria compartilhar algumas coisas que Deus foi falando comigo com relação ao poder da fé, ao que essa fé em si que nós estamos conversando, ela pode gerar em mim. O que essa fé tem de poder? Eu falo, beleza, eu entendi que ela é essencial, eu entendi que ela precisa fazer parte do meu dia, eu entendi que ela precisa ser uma bússola para me orientar durante todas as coisas, mas esse texto de Hebreus, como eu disse, é um manual e ele é tão precioso que ele expressa diversos exemplos. Eu peguei alguns exemplos, mas ele expressa diversos exemplos do que a fé pode fazer por mim, do que a fé pode manifestar na minha realidade hoje. Ah, mas esses dias eu vinha passando por algumas dificuldades no meu trabalho, a Débora tem acompanhado muito, e eu comecei a clamar, eu falei, Jesus, mano, eu sei que você diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu colocar as minhas mãos, será abençoado. Eu não aceito que não seja assim, porque essa é a realidade, esse é o fato que o Senhor declarou sobre todos os seus filhos. E, amados, eu comecei a ver o Senhor se manifestando e trazendo acerto, trazendo vida para aquele projeto, para aquela situação. Então, a fé, ela é dinâmica, a fé, ela pode trazer muitas coisas para os nossos dias. E aí o Senhor trouxe uma música que eu achei muito preciosa, que chama Million Little Miracles, que são milhares de pequenos milagres. E essa música me chamou muita atenção, me tocou muito, porque ele conta, e ele diz, a música diz assim, olha, eu não consigo contar, porque durante os dias o Senhor manifesta milhares de milagres, pequenos milagres. E, amados, quantas vezes nós não vemos esses milagres porque nossos olhos não estão preparados para ver, porque nosso coração está fraco em fé. Nosso coração ele está fraco, muitas vezes porque às vezes a gente não está regando ele com oração, porque a gente não está regando ele com palavra. Mas Deus ele manifesta em todo o tempo milhares de milagres. Eu comecei esses dias a pensar e falar, Senhor, eu quero ver o exercício da minha fé em ação. Eu quero ver o fruto da minha fé em ação. E eu comecei a pensar e parei para analisar o meu dia. E aí eu olhava e via uma situação e falava, cara, isso é fruto de fé. Essa realidade já está se tornando realidade porque eu exerci a fé. E aí eu começava a contar, falar, olha, Senhor, pelo menos um. Eu tenho feito isso no meu dia, porque Deus tem me chamado a atenção de não só ser grato, mas entender que eu preciso andar em fé. Então, amados, a gente precisa também ter a convicção de que a fé pode exercer coisas em nosso favor. E quando a gente olha para esse capítulo, a gente começa a ver algumas dessas coisas. Em Hebreus 11:8, ele vai dizer assim, no mesmo capítulo que a gente tem lido, ele vai dizer assim, olha, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia.
Amados, olhem para o contexto desse texto. Abraão deixando tudo e saindo sem nenhuma convicção, só com uma certeza de algo que aconteceria, vendo como impossível. Esse texto, em algum outro momento, vai citar isso, não para o caso de Abraão, mas eu acredito e claramente a gente percebe isso. Ele saiu e ele obedeceu. Então, a primeira, não digo que a primeira, mas uma das coisas é que a fé gera em nós uma visão além, e essa visão nos dá insumos, nos dá força para obedecer a Deus. Quando nós estamos em fé, nós estamos com o coração cheio de fé, nós conseguimos obedecer. A fé ela está atreladíssima à obediência. Porque se nós não temos fé, nós não teremos obediência, porque a fé é aceitar, é entender um mandamento de Deus, uma realidade de Deus para nós, e se nós não temos fé para crer que Ele sabe o que Ele está fazendo, para crer como Abraão, que Deus sabe o que é melhor para nós, de que crer os caminhos dele, que os caminhos dele são melhores que os nossos, nós não vamos conseguir obedecer. Quando nós não conseguimos crer que Ele é a autoridade sobre as nossas vidas, nós não conseguiremos obedecer. Então, quando nós estamos com o coração cheio de fé, nós somos instigados. Eu acho que essa é uma palavra incrível para expressar isso. Somos instigados pelo próprio Espírito Santo a obedecer. Porque muitas vezes nós chegamos nos nossos discípulos e aí nós vemos que eles estão com dificuldades, nós vemos que eles estão penando para vencer o pecado, penando para obedecer o mandamento, uma ordem, uma direção que você está dando. Mas por quê? Porque falta fé. Porque falta a certeza e a convicção daquilo que Deus tem dito, dos fatos que Deus expressa. Então, amados, nós precisamos ter um coração de fé. Se você não tem conseguido obedecer a Deus em algo, tenha em mente que a fé é um dos fatores. Porque quando você vê a grandeza de Deus e a autoridade de Deus, não há como não obedecer. Não há como não fazer aquilo que ele está dizendo. Então, essa é uma das coisas. Eu percebo que eu peguei poucos exemplos por conta do tempo, mas se você meditar nesse texto, e eu recomendo isso, você vai ver que tem milhares de outros exemplos. Uma outra coisa, em Hebreus 11:27, diz assim, olha, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aqui ele está falando sobre Moisés. Moisés, numa situação complexa, ele viu o invisível. Ele sabia que aquele faraó estava extremamente, como eu posso dizer, rancoroso. Rancoroso talvez não seja a melhor palavra, mas ele queria de fato exterminar o povo de Israel. Ele queria acabar com aquela situação. Mas Moisés, cheio de fé, ele foi motivado a abandonar o Egito. Ele percebeu que havia um tesouro muito maior, mesmo em meio a um contexto tão difícil. Há uma situação que ele poderia ser morto, ele poderia ser punido por aquilo. Né? E aí eu me corrijo aqui, na realidade, quando ele está falando esse texto, é sobre a fuga realmente de Moisés do Egito, né? Antes ainda daquela parte onde Moisés retorna, mas é o mesmo cenário. Ele corria um risco muito grande de Faraó, ele tinha acabado de matar um servo de Faraó, e ele foge ali. Então, amados, quantas vezes nós não nos deparamos com situações difíceis no nosso dia a dia, decisões difíceis que nós precisamos tomar, muitas vezes de fazer o certo, e que exige de nós tamanha fé crendo em Deus. Quantas vezes, por exemplo, eu já citei esse exemplo, isso aconteceu comigo, mas vamos falar do pastor Dirceu aqui, que falou no trabalho dele, eu não vou falar mentira, eu vou falar a verdade. Ele corria o risco, mas ele sabia que Deus era com ele, ele sabia, ele via aquilo que estava à frente, ele via, ele tinha convictas realidades da palavra, de que o pai da mentira é Satanás, de que nós temos que caminhar em verdade. Então, amados, quantas vezes nós nos achegamos dessas situações? Nós precisamos saber que a fé, ela nos dá graça para tomar decisões difíceis.
Muitas vezes, em contexto familiar, nós estamos lutando com um filho, lutando com um pai, lutando com uma situação. Nós precisamos saber que a fé, ela nos dá graça para tomar a decisão certa, crendo em coisas que nós não vemos, crendo nas promessas de Deus sendo realizadas. Às vezes eu falo isso, você está falando para o irmão esses dias isso, você olha, cara, sua família, ela tem um contexto difícil, mas Deus pode transformar, e não Deus só pode, como Deus quer, e Deus vai se você se colocar como instrumento. Mas para isso nós precisamos nos colocar na brecha, nós precisamos ter fé, caminhar em fé. Amém? Um outro exemplo, e o último aqui, quando a gente olha para, e o penúltimo, perdão, quando a gente olha para Sara no versículo 11, no capítulo 11, versículo 11, diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante ao avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Amados, olha que precioso isso, olha que tamanha preciosidade para nós. Para nós, Sara recebeu poder. Sara recebeu poder para não só conceber uma criança, mas para manter essa criança em seu ventre durante todo aquele tempo, mesmo sendo avançada em idade. Então, Deus, amados, Ele quer e Ele pode derramar através da fé poder para fazermos coisas que nós nunca sequer imaginamos. Às vezes, a gente se pega fazendo coisas que a gente fala, cara, eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso, mas é a fé agindo em nós e gerando poder. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, e até hoje, muitas vezes eu me deparava com situações que eu falava assim, eu faço para a Débora direto, eu falei, Senhor, eu não faço ideia o que eu vou fazer. E eu clamava, e isso é só um exemplo, eu tenho certeza que acontece com todos vocês, eu clamava, Senhor, eu preciso da sua graça, porque eu preciso entregar isso aqui nesse prazo, desse jeito, e eu não faço a menor ideia como começar. E aí eu via o poder de Deus se manifestando, eu via Deus preparando os recursos, Deus gerando recursos para que aquilo pudesse acontecer. E perceba que não é só para levantar um morto, perceba que não é para curar somente o enfermo, mas é no nosso cotidiano, é no nosso dia a dia. Às vezes você está com dificuldade, como eu vou corrigir um discípulo? Como eu vou, tipo, tratar um pecado de um discípulo? Como eu vou conversar ou confessar um pecado? Deus pode, através da fé, gerar poder para que você cumpra aquilo que ele tem dito que você precisa fazer. Creia nisso, meus amados. Creia nisso, assim, eu oro a Deus para que Ele traga e continue trazendo sobre nós essa realidade. Porque quantas coisas, às vezes, nós nos cansamos, nós nos desgastamos, porque nós queremos fazer com as nossas próprias forças e nós não entendemos que Deus pode e Deus quer, através da fé, liberar poder sobre nós. Então tenhamos essa convicção. Nós somos constantemente liberados em novas etapas, constantemente a vida ela não tem graça se nós ficarmos estagnados em coisas das mesmas coisas, das mesmas realidades, seja profissional, seja de familiar. Mas a gente precisa caminhar. Eu vejo e hoje eu me deparo com muitas coisas. Eu estou daqui a 5 meses, muito ansioso. Eu vou casar com essa moça aqui. E muitas vezes eu me pego pensando em muitas coisas. Eu falo, Senhor, cara, a partir de agora, negão, não vai ser mais meu pai que vai sustentar. Não, né, óbvio que hoje já não é mais assim totalmente, mas daqui a pouco é eu que vou ser dono de casa. É dono de casa, vai quebrar o chuveiro, eu vou ter que arrumar. Eu não faço a menor ideia como fazer isso. Mas é nessas pequenas coisas que a graça de Deus vai se manifestar, que a fé vai se liberar. É óbvio que eu vou fazer um curso com o irmão Edson, é óbvio que eu vou fazer um curso ali com a Palmi, com o irmão Luiz, a Débora com a irmã Palmira para fazer aquele bolinho gostoso que ela sabe fazer, que eu comi na casa dela, inclusive. Mas a realidade é que é no dia a dia, é o poder de Deus se manifestando, amados, no nosso dia a dia, fazendo a gente fazer coisas sobrenaturais. Aquele texto que diz lá em Efésios que por meio de nós, o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, é segundo o Espírito que habita em nós. E esse Espírito faz através da fé que ele mesmo gera dentro de nós. Então a gente precisa ter essa convicção. E por último, com relação a esses exemplos, a gente vê lá em Hebreus 11:33 diversos exemplos, e é por isso que esse texto é tão precioso nesse aspecto. Ele vai dizer assim, olha, os quais, ele já deu tantos exemplos e cansou de dar exemplos, e ele já chega e diz assim, olha, os quais, por meio da fé,
subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Então ele dá diversos exemplos. E aí me chama muito a atenção aquele praticaram a justiça. Quantas vezes nós temos lutado com pecados recorrentes? Quantas vezes nós temos lutado com coisas que a gente não muitas vezes não consegue vencer, com coisas que no nosso dia a dia sempre a gente tem aquela pedra no sapato. Amados, pela fé, há um poder de Deus sendo liberado e que pode ser liberado pela fé para que nós pratiquemos a justiça e vivamos em santidade durante todos os dias. A fé gera em nós uma vida de justiça e de retidão, porque nós entendemos a santidade de Deus, nós entendemos a grandeza de Deus e como Ele é santo. E a consequência dessa fé e dessa compreensão é vivermos praticando a justiça. Então, se há pecados recorrentes em nossas vidas, clamemos ao Senhor e nos reavaliemos com relação à nossa fé, com relação à forma com que nós temos caminhado em fé, porque há liberação de Deus em fé sobre as nossas vidas para praticar a justiça. E amados, e aí a gente fala, beleza, eu falei tudo isso, todos esses benefícios, tudo que é fé, mas como que eu faço para aumentar a minha fé? Como eu faço para manter a minha fé em ativa? Como eu faço a fé para manter em voo ali de cruzeiro, manter a fé caminhando ali 100%? A palavra diz em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Amados, nós só mantemos fé no nosso coração à medida que nós nos empenhamos em uma relação com Deus e palavra. A palavra é o combustível, a palavra é o fogo que nos mantém caminhando em fé. Sem palavra, não há fé. Lembra que eu falei que essas duas coisas caminham juntos? Sem palavra, não há fé. Não há. Gravem isso, sem palavra, não há fé. Não há fé. E fé está atrelada à palavra. São duas coisas extremamente juntas, extremamente atreladas. Por isso que todos os dias nós falamos, nós precisamos nos achegar a Deus na palavra, através da palavra. Nós precisamos nos achegar, sermos renovados para colocar um pauzinho, uma lenha a mais ali naquela fogueira. Isso é fundamental. Uma outra coisa, amados, quantos de nós temos meditado, temos ficado na palavra de Deus ao longo do nosso dia? Eu me pego muitas vezes nessa e fazendo essa pergunta a mim mesmo. Essa semana eu orei algumas vezes e falei, Senhor, como? Porque, cara, você está trabalhando, você está, tipo assim, com mil coisas na sua cabeça para resolver. As mães, horário para dar o almoço para as crianças, mandar para a escola, tipo, milhares de coisas para fazer. Como que eu vou manter essa palavra na minha mente? Nós precisamos orar e pedir graça ao Espírito Santo, amados. Porque às vezes a gente lê a palavra de manhã e a gente esquece durante todo o resto do dia. A gente deixa fluir, a gente deixa caminhar, mas nós precisamos, através da meditação. A meditação, uma vez eu li um livro, alguns anos atrás, e ele dizia muito isso, do John Piper, que se a gente quer manter a fogueira acesa, é necessário que a gente fique em meditação, porque a meditação mantém a fogueira acesa, porque a meditação é aquilo que a gente vai jogando, é aquela lenha que a gente vai jogando, vai jogando, vai jogando, até que nós somos cheios e inundados pelo Espírito Santo. Então, amados, prestemos atenção nisso, avaliemos quanto nós temos realmente mantido essa palavra no nosso coração ao longo do dia. Ao longo do dia, não é só de manhã, é ao longo do dia, quando nós temos orado para que o Espírito vivifique essa palavra ao longo do dia. Vivifique essa palavra em nossos corações. Reserve, eu tenho ensinado os meus discípulos, reservem tempos, nem que seja 10 minutos, para vocês só pararem tudo que vocês estão fazendo no dia. É impossível que nós não tenhamos 10 minutos. Hoje nós temos tantas tecnologias, queridos. Eu sou muito adepto, eu amo tecnologia, eu trabalho com tecnologia. E, cara, eu consigo pegar meu celular aqui e colocar um alarme para que em tal horário eu possa ser despertado. E aquele alarme vai ser para que eu pare tudo que eu estou fazendo, vá no banheiro e medite. Cara,
nós temos os recursos. Pare tudo, sabe? Para a cabeça, no meio do dia ali. Eu tenho feito isso, tipo, 3h30, por aí, horário que eu tenho menos reuniões, eu paro e falo, Senhor, agora eu vou pensar na sua palavra. Anote. Deus, durante o texto, quando você estiver lendo a palavra, vai surgir 1, 2, 3 textos que vão chamar a atenção. Anote esses textos no bloco de notas do seu celular e, cara, no final, nesses horários, pense neles. Fale, olha, poxa, olha, a palavra está falando que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Vamos pensar nisso. E Deus, você vai ver, amados, que Deus não só vai te abrir, expandir a visão e a realidade sobre aquele texto, mas Deus vai começar a solidificar isso no nosso coração. Nós temos uma missão, e escute isso, não será Deus que fará isso, mas será nós. Nós temos uma missão de ensinar a nossa alma a crer nas verdades da palavra. Por isso que Davi, lá no Salmo 103, ele vai dizer assim, olha, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Porque ele está falando assim, olha, alma, há uma necessidade de você bendizer ao Criador. Você precisa ser grata. Então, amados, não basta simplesmente nós lermos a Bíblia e ler que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas nós não trazemos essa realidade para a nossa alma, nós não transicionarmos essas verdades para o nosso coração. Nós precisamos fazer isso, e isso é dia a dia. Isso é dia a dia. Às vezes eu falo para o pessoal assim, meu, nem que você ore 15 minutos de manhã com Deus, mas continue orando ao longo do dia. Isso é só 15 minutos, mas ao longo do dia ele quer, eu tenho certeza. Eu não lembro agora quem é que fala isso, mas me chamou muita atenção. Deus falou para essa, eu não lembro, é um homem muito de Deus que a gente escuta muito, me fugiu o nome, mas que é aquele John Beaver, eu acho, alguma coisa assim. E ele diz que um dia Deus chegou nele e falou assim: olha, ele falou assim: nossa Deus, eu oro todo o tempo, 1 hora por dia e tal, de manhã com o Senhor e tal, e pá. E aí Deus falou com ele assim: olha, tudo bem, você ora, mas a sua mulher ora meia hora, mas ao longo do dia ela tá o tempo todo comigo. Ela tá o tempo todo orando, ela tá orando em línguas, ela tá lembrando na dificuldade que ela teve. Eu faço pela minha mãe, eu louvo a Deus pelo meu pai, pela minha mãe. E louvo a Deus pela minha mãe, nesse exemplo em especial, porque eu lembro de vezes dela, tipo assim, tá lá na pia fazendo a comida na hora do almoço, a gente precisa sair para ir para a escola, e ela orando, Senhor, tipo, o que eu preciso fazer aqui? Como eu vou fazer isso? E é isso, é orar sem cessar, é durante todo o dia, porque isso é o que vai avivar essa palavra, para que ela caia com fé em nossos corações. Amém, irmãos? E aí, literalmente agora concluindo, diante de tudo que nós ouvimos, meus amados, diante de tudo que nós entendemos com essa palavra, eu oro para que ela chegue e caia com graça no coração de vocês. Diante de tudo isso, cabe a nós nos reavaliarmos, cabe a nós olhar para os nossos corações. Lembre quando a palavra fala do ouvinte desatento, da casa que foi construída sobre a rocha e da casa que foi construída sobre a areia. A diferença disso era aqueles que davam atenção, que davam ouvidos para a palavra. E essa não é a palavra do Israel, mas essa é a palavra de Deus. Eu creio nisso, porque é o que Deus tem ministrado no meu coração. Então, cabe a nós agora reavaliarmos a nossa conduta, reavaliarmos o nosso dia a dia. Pergunte ao Espírito Santo, se avalie, se monitore. Não há forma de crescer se nós não nos avaliarmos constantemente, se todos os dias não nos avaliarmos a forma com que nós temos caminhado. Então, nos avaliemos, irmão, avaliemos a nossa postura, o nosso dia a dia e clamemos juntos ao Senhor para que nós cheguemos nesse lugar de fé, para que nós adentremos no lugar de descanso do Senhor, no lugar de confiança e de plena certeza de fé, juntos como igreja, mas também cada um individualmente, porque esse é o desejo do Senhor, é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria, antes da gente